Então, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar aqui a nossa série Os Dominadores. Então, anteriormente eu falei sobre que paz mantém a ONU. Então, vocês viram que, segundo esse canal, a ONU não mantém paz nenhuma. Correto? Não houve um dia sequer sem guerras no mundo após a criação da ONU. Então já é suspeito. Alguma coisa teria que ter dado certo. Alguma coisa. Mas nada. Nenhuma guerra. Em todas as partes do mundo. Guerras e guerras e guerras. E a ONU, que foi criada como Organização das Nações Unidas, tendo vários departamentos para várias facetas das atividades humanas e das relações humanas. Nada fez para evitar guerra nenhuma. Nada. Guerra alguma foi evitada. Então vamos falar só mais um tópico da ONU. Mais um tópico. A ONU tem uma seção, vamos chamar assim, chamada FAO, FAO, que seria Fundação da ONU contra a Fome. Contra a fome. Você já imaginou aí, né? Eu vou dizer, mas você já imaginou que será a mesma coisa da guerra. Assim como a ONU não evitou guerra alguma, a ONU também não evita a fome. E aqui nós vamos falar de uma coisa extremamente política. Extremamente política. Vocês viram que eu arrumei o dente, né? Arrumei o dente. Não sei se foi nesse canal ou no outro. Acho que foi no canal Eu Depressivo, que eu falei que ia avisar quando arrumasse o dente. Já tem essa lataria aqui que você está vendo, né? Mais o dente quebrado. Aí vai ser difícil conseguir inscrito, né? Vai ser difícil conseguir inscrito. Então, pessoal, a FAO, Fundação da ONU para a Fome, não acaba com a fome. Não acaba com a fome. E a ONU é um organismo político? É um organismo político. Às vezes você pode estar achando, pô, mas por que esse cara está falando de ONU e de OTAN, se é um canal religioso político? Está tudo envolvido. Pode ter certeza que está tudo envolvido. Você tem uma ideia das mentiras que te fazem crer. A fome é política, a fome não é econômica. Triste, não é? É muito triste isso. É triste de chorar, de se deprimir. A fome nunca foi econômica. A fome sempre foi política. Alguém quer que alguém passe fome. Alguém quer que alguém passe fome. Isso é política. Isso é o lado negro da política. Isso é o lado negro do ser humano que faz a política. É um lado negro, escuro, trevas totais. Vou te dizer uma coisa que usam para te enganar, mas eu vou te dar uma informação, como eu te disse, minhas informações são de livros dos anos 70, 80, 90, 2000. A terra pode alimentar
20 bilhões de pessoas. 20 bilhões de pessoas. Quando eu li sobre isso, a Terra não tinha nem 5 bilhões de pessoas. Mas já havia uns 500 milhões passando fome. Por que passavam fome? Porque politicamente, por predominância política e religiosa de alguns países sobre outros, e não culpe os Estados Unidos. Não vai jogando pedra nos Estados Unidos rapidamente, que não é só isso não. Por eles serem o império atual, que não é isso não. É mais profundo. Já passavam fome. Então a ONU é um organismo político que deveria manter a paz e que não conseguiu paz nem um dia na sua existência, que não conseguiu que não houvesse fome nem um dia da sua existência. A Terra pode alimentar 20 bilhões de pessoas. 20 bilhões. Só que no Brasil, caso queiramos, né? Politicamente falando, não eu. Por mim já estava feito. Caso queiramos, nós dobramos. Não dobramos, não. Dobramos talvez seja muito. Vamos dizer que podemos produzir 60% a mais, o que alimentaria quase 1 bilhão de pessoas a mais. Mas toda essa comida que produzimos aqui no Brasil não chega nem mesmo a nós brasileiros. Por que não chega nem a nós brasileiros? Como é o nome da série aqui? Os dominantes, dominadores. Dominantes, está me lembrando uma série que eu via quando eu era pequenininho. Um seriado japonês. Talvez eu esteja errando aí, viu, pessoal? Dominantes, dominadores, que eu estou com a cabeça lá nos anos 70. Não se preocupem muito, que dizem que depressivos vivem no passado. Mas, então a fome graça o mundo inteiro, mas não necessitaria. Há outros fatores? Há outros fatores, sim. Esse fator é um fator religioso, que eu costumo dizer muito para os jovens. Jovem, homem, se você quiser ser homem, se você quiser ser moleque, você vai ser moleque. Se você quiser ser homem, você vai ter condições de dar uma casa para uma mulher. Você vai ter condições de dar sustento a uma mulher. Você vai ter que dar lazer a uma mulher. Você não vai tirar ela da casa dos pais delas para dar uma vida ruim, muito menos agredi-la nem nada, se você quiser ser homem. Então você precisa de casa e você precisa de profissão. Isso está aí no livro cristão, está no livro hebraico, isso está lá. Então, o que acontece? Às vezes o cara não tem nenhuma condição de ter uma família e arruma uma família. Aí ele encontra... Aí eu vou falar o que eu não gosto. Não gosto de falar contra mulheres, idosos ou crianças. Nesse caso, bem rapidamente, tá, mulheres? Encontrou mulher com tão pouco juízo quanto ele. Então, essa mulher se doa a esse homem sem juízo algum e com ele constitui uma família sem condições alguma. Aí vai passar fome. Aí vai passar fome. Aí já são elementos religiosos, sociológicos. Mas mesmo assim, tendo esse comportamento errôneo da parte do homem, principalmente, e depois da mulher, há que se distribuir alimentos